Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito, que nós estamos chegando amanhã, o Dia das Mães. Hoje é 9 de maio, amanhã 10 de maio, e é o Dia das Mães. Então, a gente vai falar sobre o homem e a mulher. O homem e a mulher. Porque assim a gente pegando a origem da nossa existência aqui na Terra, segundo a Bíblia, começou com um casal, Adão e Eva. Eu entendo e sempre explico para vocês que isso é simbólico. Não entendo essa parte como literal. Na verdade, eu sei que é simbólico. Então, é para representar a humanidade, o homem e a mulher. Então, por que é assim? Porque vocês devem se perguntar a si mesmos que lá na eternidade da luz, aonde Deus vive, todos os seus filhos são espíritos, que são anjos, arcanjos e seres de divina luz. E todos eles, não têm corpo. Eles são espíritos e vivem no mundo espiritual, porque é maravilhoso e muito superior a esse mundo. Então, lá nós sabemos que não tem sexualidade, não existe sexo. Os anjos, todos os espíritos, assim como Deus, ninguém tem sexo. E por isso que lá os espíritos têm o Criador, aquele que nós chamamos de Pai e que é o verdadeiro Pai. E Ele criou todos espíritos. E espírito não tem sexo porque não precisa disso. Tem coisa muito superior a isso. Então, aqui, quando Ele criou a Terra para acolher os espíritos que precisavam passar pela carne para poder se livrar da sua natureza que havia sido contaminada pelo mal, que é a natureza humana. Então, aí Deus fez aqui o homem e a mulher. Primeiro, segundo a explicação, o homem, depois a mulher. Em verdade, ambos são importantes em igualdade. Nenhum é melhor, nenhum é maior, nenhum é inferior e nenhum é menor. Ambos foram feitos com o mesmo valor. São espíritos. Eram espíritos que começaram a vida aqui na carne. E até então, esses espíritos não tinham sexo, mas aí desencarnaram. Um encarnou homem, o outro encarnou mulher. E Deus fez os corpos do homem e da mulher diferentes, porque Ele deu um papel, funções para cada um. E aí então, para a mulher, Ele deu um tipo de função diferente da do homem. Por quê? A mulher, Ele instalou nela o útero, as mamas para dar mamar. A quem? As crianças. Porque daí ela, como mulher, se relaciona com o homem, tem um filho. Aí o filho nasce, o parto é um parto, não é uma coisa simples e nem fácil, quem já teve sabe. Então, tem o parto, aí ela fica frágil, não tem como sair, nem sequer andando, tem que ficar um tempo de repouso, vai
sangrar, tem que recolher a placenta e tudo. Imagine isso no primitivismo. Agora está fácil. Mas quando começou, era tudo muito complexo. E aí então, a mulher não tinha como sair, subir na árvore para pegar fruta, nem para ela, nem para a criança. Ainda tinha que dar um mamar para a criança alimentar. Aí então, Deus fez o homem mais forte, com mais músculos, para poder defender. A primeira coisa tinha que defender, tinha os predadores, representando o mal que está aqui na didática divina. Os predadores, porque se ainda bobeasse, o predador vinha lá e pegava eles. Então o homem tinha que ser mais forte para passar os predadores, para subir nas árvores, para pegar comida, para caçar, para pescar, enfim, para conseguir o alimento, o abrigo. Então são papéis diferentes da mesma importância. E é isso que precisamos entender. E aí, então, é claro que a mulher tem as suas virtudes, tem os seus talentos, e o homem tem os dele. E assim Deus fez diferentes para que a gente pudesse formar uma família, um gostar do outro. Naturalmente, a gente gosta dos filhos, assim como está na natureza. Os animais também defendem seus filhos. Então, para a gente poder se amar, porque o ser humano ficou na sua natureza com raiva um do outro, acusando um ao outro pela sedução que houve para cair nas tentações do Satanás. Foi tudo uma indução, um foi induzido o outro. E até hoje ficou no espírito, uma raiva de um contra o outro. E as pessoas jamais iriam se amar se não tivesse essa formação de uma família, a necessidade, o desejo de ficar um com o outro. E aí, Ele nos deu, aqui na Terra também, a possibilidade de termos prazer, de poder aproveitar a vida, além de outras coisas. Mas, então, o que eu quero falar é que daí, conforme a vida segue, a mulher, a primeira mulher, digamos a Eva, o primeiro homem, o Adão, a vida, à medida que ela seguiu, ficaram adultos, porque em verdade assim é o ser humano. Então, ele, o Adão, adquiriu a identidade de homem, se sentiu homem. A Eva adquiriu a identidade de mulher, ela se sentiu uma mulher, era diferente. E aí eles morreram. Mas eles reencarnaram, e reencarnaram, e reencarnaram. E aí, a Eva, que já tinha, então, as características de mulher, ia encarnar sempre mulher. E o Adão ia encarnar sempre homem, porque o espírito dele daí se torna masculino. Então, assim, os nossos espíritos aqui na Terra se tornaram masculinos e femininos. O que ocorre uma inversão dependendo de Jesus Cristo, que vai colocar o espírito invertido. A pessoa nasce com o corpo de homem, mas o espírito é feminino. Isso tem um propósito, outro assunto, mas é uma coisa que acontece. E atualmente tem acontecido muito, atualmente as crianças estão nascendo com muitos problemas, porque eu entendo que é uma das últimas oportunidades que o ser humano está tendo para vir a este mundo, para poder sair da condenação que ele se encontra. Então, estão vindo pessoas com muito mais problemas no seu espírito e que refletem na carne. Tudo começa no espírito.
Então, assim, nós temos a família, temos o homem, temos a mulher, e a mulher é mãe, e nós, como homens, que somos mais fortes muscularmente, mecanicamente, não estou falando mentalmente, né, nem do espírito, mecanicamente somos mais fortes, temos que cuidar, temos que protegê-la, principalmente quando ela estiver vulnerável, quando estiver grávida, quando estiver amamentando. Cuidando dos filhos, nós temos que protegê-la contra o mal, contra tudo, respeitando. É claro que é uma relação e é recíproco. A mulher também respeita o homem pelo seu valor, pelo seu trabalho, pela sua dedicação à família, a cuidar dos filhos. Então, esse respeito mútuo, isso que vai dando o valor a cada um e a cada vida. E faz as pessoas se amarem. Primeiro as pessoas se amam dentro do seu lar, dentro da sua casa. Depois começam a amar os outros, porque todos têm primos, tios, né? Vai amando eles, e aí apresentam amigos, conhecem colegas da escola, e é o que Deus quer, que todos se amem. Mas a nossa natureza humana não deixa a gente se amar. E para a gente se amar, não é uma coisa espontânea, é necessário buscar a luz, buscar a força divina, buscar aquele que tem o poder, porque é isso que precisamos entender. Para a vida existir, tem um poder que a criou e que a sustenta e que sabe o que ela precisa. E esse poder converge no Criador. É um só. Um só, que são três. Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas são um só. Isso é um mistério por causa que vivemos na matéria, e na matéria isso não é possível, mas no Espírito é. Então nós temos que entender os nossos próprios limites. E acima de tudo, aprender a entender o papel de cada um. E o homem e a mulher, dentro do lar, não estão ali para competir em importância. Estão ali como pilares para determinar os valores funcionais daquele lar e orientar os filhos para que eles sigam a educação que eles vão trazendo e os dois têm o mesmo valor. Então, pro filho, ele gosta do pai, ele gosta da mãe. Às vezes o pai e a mãe brigam, tem problemas, e o filho não entende, porque ele é pequenininho, e para ele é só amor. Então é nós, seres humanos, que nos deixamos dominar por nossos pensamentos, sentimentos, brigamos uns com os outros, brigamos na frente dos filhos, tornamos às vezes o lar pesado, porque não sabemos separar as coisas, não sabemos o momento certo. É só a sabedoria de Deus que vai trazendo aquele que busca, aquele que quer a paz, a mansidão de Jesus. Ele aprende a pensar, ele aprende a dominar os seus instintos, seus impulsos, e com sabedoria ele vai falar. Agora, o ser humano tem que ser lapidado, ele não está pronto. Então,
o pai e a mãe precisam ser mapeados. Eu acredito que a gente deveria ministrar cursos para os jovens, né? Como ser mãe, como ser pai, como é que são as dificuldades do casal, enfim. As pessoas tinham que ter mais conhecimento para encarar esse papel que vem com tanta responsabilidade e que muitos executam de uma forma muito ruim. Mas é a humanidade, é a vida, é o mal que está entre nós, e essa é a nossa luta para poder vencer esse mal, retirar. E a luz, Deus Jesus é quem vai tirar. De cada um que quiser que ele retire. Se a pessoa estiver gostando do mal, ela vai ficar com ele. Vai se arrepender infinitamente um dia. Mas Deus respeita cada um. Ele não invade a sua vida sem a tua autorização. Então, é isso que nós precisamos entender da família, da dignidade, do amor, do homem e da mulher, e do valor que cada um tem, do papel que cada um tem, e que ambos são feitos para se complementarem. Se prestem atenção que é um encaixe. Uma só carne para encaixar, ficar um dentro do outro. Assim Deus quis, para que a gente esteja. Então, não são inimigos o homem e a mulher. Não são sexos opostos, são sexos complementares. Para que assim possamos ter a família, possamos ter o amor presente dentro de nós. Amém.